Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Jesus é aquele que nos ensina que em vão aqueles que declaram a sua própria benignidade, porque ele sabe, entre aqueles que estão segundo o seu espírito, assim como os que não estão. Ele sabe entre os que perseveram, assim como aqueles que o negam. Ainda que dizem Senhor, Senhor, ele é aquele que sempre está a perguntar: por que dizeis Senhor, Senhor, e não façais aquilo que eu vos digo? Aonde quando ali gostavam de dizer em julgamento, ele dizia: nem eu vos condeno. Por a palavra, por aquilo que a palavra diz. Se ele não tivesse vindo segundo o homem, porque chamado filho do homem, mas a natureza divina, mas ele venceu o maligno na sua maior fraqueza. A palavra diz: feito um pouco menor do que os anjos, se tornou uma aliança superior, mediador não somente entre Deus e homens, mas até entre os anjos. Os anjos, um é o que planta, o outro é o que colhe. O Espírito é aquele que está a semear, porque estamos semeando a boa palavra, a boa semente, que é a palavra. A irrigação, importância nenhuma o que planta e o que rega, porque está sempre segundo o seu espírito. A única forma com que a semente venha prosperar, tudo é através do seu espírito, tudo é dele, tudo por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Por isso é sempre em conformidade com o seu espírito, sempre segundo a condução do seu espírito, aonde ele dizia: nem eu vos condeno, por esta palavra já estáis condenados aqueles que não estiverem segundo em conformidade, porque ele veio, mostrou que é possível, assim como ele nos concede a oportunidade de sempre dar o bom testemunho, mostrando que é possível, aonde damos o bom testemunho dia após dia e fazemos questão de elucidar que somente é possível através da condução do seu espírito. Por si mesmo não seria possível. E assim como é possível para nós, tudo é possível para aquele que crê. Mas os incrédulos não herdarão o reino dos céus. É necessário chegar a ele crendo de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses. Semelhantemente a este, a palavra diz: amando o próximo como a ti mesmo. Por isso anunciamos a verdade para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Assim nos ensina o Senhor. Mas bem-aventurados sois aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Bem-aventurados sois aqueles que usam da benignidade, porque serão fartos da benignidade. Assim como também ele disse: ao perverso ele reage à altura, segundo sua própria conduta merece. Dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que procederes, quer sejam boas, quer sejam más, assim receberás. Assim nos ensina o Senhor. Dele é a ira, a vingança. Dele é os reinos, as nações, as riquezas. A um ele rebaixa, a outro ele promove. É tudo em conformidade. Ele concede a vida, ele retira a vida. Ele é um juiz supremo do alto. Ele pode aniquilar, assim como pode
salvar tudo segundo o seu efetuar e querer, aquele que ensina. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Operando aquele que ninguém pode escapar das suas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o seu oleiro. O barro pode instruir o oleiro, assim ele indaga. Onde estava tu, que antes mesmo da fundação do mundo já estava gerado no seio do Pai, a sabedoria, aquele que através dele tudo se formou, aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo no devido tempo, tudo seu querer e efetuar, operar. Quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Ele é aquele que aplana os caminhos para a sua vinda. Aquilo que é áspero, ele derruba os montes e entulha os vales. Aquele que não falamos por si mesmo. Não adianta palavras destituídas de sabedoria, que se colocado na balança não tem valor real algum, mas perseverai com palavras que ele coloca em nossa boca. Não andeis com solicitude com que haveis de falar, assim como ai daquele que acrescenta algo que o Senhor não disse, aquilo que acrescentares neste livro, nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Aquele que coloca outro fundamento e rejeita o único fundamento do qual ninguém pode colocar outro, não herdará o reino dos céus, por amar o prêmio da injustiça e rejeitar aquele que é o próprio juiz supremo, celestial, do alto. E muitos não terão resposta naquele grande dia, porque o Senhor foi traído para que se cumprisse as Escrituras, mas ninguém pode o enganar na sua onisciência, na sua onipresença, e o Todo-Poderoso para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Por isso temei e tremei diante do Senhor. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito nos diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.